Agora eu vou terminar. Bira Valdez. Bira Valdez, quando retorna com a Bandeirantes em 1994 a fazer jornalismo, furou, pela sua competência, pela sua genialidade, um bloqueio de Guaíba e Gaúcha. Para se colocar nisso aí, tu precisava se justificar. E que foi com talento, com garra e com uma qualidade de formar uma equipe que a Bandeirantes começou a furar essa bolha. E eu faço também toda essa figura para homenagear o nosso saudoso Bira Valdez, tá bem? Que legal. Obrigada. Tô com uma voz, eu já tô sem voz. Tudo bem, Paula? Bem-vinda, bom dia. Paula, Uma honra te comecei receber. junto. Paula Bem, Valdez conosco aqui no Manhã Obrigada, Bandeirantes. gente, que honra. Pois então, honra nossa, Um né? grande abraço a todos. Obrigada, E a canção obrigada. você deixa pro Henrique A também pro canção intervalo. depois é uma canção mais... Eu- Isso. Obrigada não pela tive- homenagem. Não tive o prazer de trabalhar com Beijo o no Bira, Obrigado, mas Ribeirinho. tive o prazer de trabalhar com a Paula Muitos anos. muitos anos. E, aliás, não só trabalhar, como sempre fomos amigas. E a Paula, Regina, Frequentávamos casa, a inclusive. Paula, o Chico Garcia e o Felipe Vieira foram os primeiros entrevistados dos 60 Minutos, há 2 anos e alguma coisa, lá em São Paulo. Lá em São Fizemos Paulo. lá o programa. Lá em São Paulo. Nossa, a Rê me ajudou muito, né, Rê? Que Nossa, imagina. demais. Me ajudou muito É, mesmo. como se ela precisasse disso. Não, a gente fez história É. ali no saudoso Teledomingo. né? Exatamente. Agora a Paula tá aqui, justamente estava falando do Bira, Uhum. para receber uma honraria. E isso é muito legal, né, Paula? Ai, gente, eu vou dizer o seguinte, eu até sexta, eu tava mais com a terapia em dia e falei, não, vai ser tranquilo, 20 anos da morte do pai. Desde sexta eu falei, cara, o Pedro me liga da rádio, tá fazendo uma matéria especial dos 20 anos, eu falei, mas eu achei que só eu lembrava, não sei se psicologicamente estou pronta. Mas justamente eu peguei essa data pra estar aqui junto com a minha irmã. Queria estar abraçada nela, porque hoje ela tem a idade que eu tinha quando meu pai morreu, 26. Eu estava lá, me demais. lembro. Então, queria estar juntinho dela. Mas o que eu acho bacana nessa história toda, eu acho que foi um pouco que eu falei pro Pedro no meu áudio imenso de 10 minutos, coitado. Que a história da lembrança dele é muito absurda. Porque são 20 anos, gente. Ele não era dono da Band, né? Ele foi um diretor da Band, como Mas outros já marcou passaram. demais. E é uma coisa absurda o que ele marcou, assim. Todos os anos nas redes sociais, quando eu coloco alguma coisa de aniversário do meu pai, de data de morte do meu pai, é uma enxurrada de amor, de carinho e de histórias ainda que eu ainda não conheço, de pessoas que ficam falando comigo sobre ele. E eu acho que até foi ano passado, ano retrasado, eu falei, mas que fenômeno é esse chamado Bira Valdez que eu não consigo entender? E eu acho que é um pouco de fenômeno, que meu pai era um furacão, passava mesmo. Mas assim, 20 anos depois, eu falo, gente, eu achei que agora só a família estava restrita para lembrar, e não. Ele deixou as sementinhas dele, né? Na vida pessoal e na vida profissional, principalmente. E isso eu acho muito bacana. Uhum. Isso eu acho muito bacana, assim. Isso é uma honra muito grande. Ele foi muito cedo, com 52 anos. E aí que eu achava que era, né, muito mais velho. E eu tô quase chegando lá. Na daqui a época, a impressão que nós tínhamos é que aqueles que tinham ali os seus 48, 50 eram muito mais velhos que a gente. Hoje nós estamos com essa idade. Né? Exato. Mas é que é bem isso mesmo, isso mudou mesmo, né? Hoje, e não é aquela história de, quem tinha 50, não sei o que, ou hoje é os 50, é os novos. Não é isso. Os 50 são os novos 50, os 60 são os novos 60. Uhum. É exatamente isso. É. Agora, Paula, conta pra gente um pouquinho, há quanto tempo tu já tá em São Paulo? E a diferença de sair daqui, né, do Rio Grande do Nossa. Sul, enfim. Eu tava falando que eu fiz 12 anos na RBS e agora eu fiz 12 anos em novembro na Band, mesmo tempo lá. É muito diferente. Tá com sotaque de paulista, hein? Tô. Eu falo, tô mesmo. E lá eles falam que eu tenho sotaque de gaúcha. Mas a gente nem tem sotaque nada. Imagina! Tá. Vai, Não, capaz. ontem a gente tava no aeroporto, aí um gaúcho e tal falando... É que meu marido parece um vereador, né? Ele sai conversando com todo mundo. E aí conversou, que a gente tava com a Madoninha, e o cara perguntando como é que faz pra viajar. A Aí o cara Madoninha é fala, uma York, Yorkshire, minha filha. coisa mais querida. E aí o cara falou alguma coisa, não, mas deu um bolo danado. Aí eu olhei pro meu marido, e aí eu comecei a rir, daí depois eu falei pra ele, tu entendeu o que é bolo? Porque bolo é uma confusão. Sim. Ele, tá. Eu fico traduzindo pra ele. Mas foi uma diferença, eu sempre tive o sonho de ir morar em São Paulo. Meu pai também veio de lá, né? Então eu queria muito ir pra lá, trabalhar lá e tal. É uma diferença muito grande porque é tudo nacional.
Aqui Não, e tu, é e tudo tu regional. conhecer tudo, quer dizer, porque aqui tu já conhecia tudo, né? Sim. E tu chegar lá e ter essa responsabilidade O- de passar notícia conhecendo um pouco, né, do Ah, estado. penei, né? Penei muito, penei muito. A primeira vez que eu sentei no Jornal da Band lá do Boechat, eu com certeza não estava pronta para sentar ao lado do Boechat. Fiquei quieta, tremendo, e acabou ele me abraçou, gaúcha, tarará, aquelas coisas do Boechat. Boris, Uhum. coisas inacreditáveis. Penei muito lá, mas eu acho que é isso. Eu tinha uma história já aqui, Sim. que já me permitia chegar lá. Muitas coisas que eu não tinha feito, então lá eu aprendi, penei. Mas muitas coisas que aqui a gente sempre se vira nos 30, né? E lá as pessoas não se viram, elas estão... É produção. Geralmente era assim, hoje tá mudando um pouco. Produção é produção, edição é edição. Às vezes chegam lá pra reportagem, já nunca passaram por uma produção na vida, por uma apresentação e nunca fizeram uma reportagem na vida. Como a gente já tinha feito de tudo, eu acho que eu penei, mas fui construindo Essa meu carga caminho. ajuda muito nesse aspecto, né? Uhum. Aí eu fui construindo. Aí eu acho que eu tava lá, sei lá, uns 4 anos. E eu tenho muita consciência do que eu faço melhor. Eu acho que todo mundo tem, né? E daí foi quando eu pedi pra ir pra Band News TV. Uhum. E aí que eu falei, olha, gente, repórter, eu sou uma repórter como qualquer outro ou muito pior. Eu gosto de fazer as nossas reportagens que a gente fazia. De brincadeira, de... Agora, reportagem séria tem repórter muito melhor do que eu. Então eu quero fazer aquilo que eu sei fazer. E que gosta, né? Porque tem que eu fazer com gosto de prazer. fazer. É isso mesmo. E eu acho que foi a grande virada, que foi quando eu consegui ir pra Band News TV. E é isso, coisas que eu tinha medo. Hoje, sei lá, no sábado que eu tava de plantão, 9 horas, o Trump ataca o Irã, vamos lá, até 1 da manhã a gente fica. E aí eu fui me preparando pra isso. É outra coisa, porque aqui eu sinto saudade das coisinhas regionais, de serviço, de uma proximidade com as pessoas que lá a gente não tem. Mas, ao mesmo tempo, é uma amplitude nacional e internacional que a gente tem, que é Até muito bacana. previsão do tempo a dona Paula Valdez fez. E volta e meia cai pra mim de novo, né? Eu vi esses dias. Ainda Ai, pensei em chamar pra gente. falar. Eu disse, gente, mas a pessoa vai daqui e a previsão do tempo não larga Vai. ela. E aí o Dorim, vou falar dele. E Dorim, que é o editor executivo do Jornal da Band, que já trabalhou aqui no Sul, inclusive em Pelotas. Toda vez que eu vou fazer o Jornal da Band, ele dá pra fazer o tempo, eu falei, Dorim, chega! Ele fala, mas é que tu é melhor que faz, eu farei, mas eu sempre vou se não deixar as outras pessoas fazerem. Moça do tempo. Moça do tempo eterna. E o legal, eterna, né, Paulo, é que eterna. nós temos o nosso bairrismo, né? Os gaúchos têm aquela coisa, né, do gaúcho que tá fora. E para nós é muito legal quando a gente vê você em rede nacional. Nós nos sentimos representados verdade. lá. Ah, Isso é legal. muito Orgulho bacana, enorme. né? É É um verdade. orgulho que nós temos, sem dúvida nenhuma. E quando nós vamos lá para São Paulo, eu vou lá, tento fazer um programa, então a gente combina antes da produção, a gente sempre procura os gaúchos para fazer os programas. A gente quer ouvir Claro. como é que estão os nossos conterrâneos lá Como é que em estão? São Paulo, né? Muito E legal. tu não pensa em voltar, né? Não. Não penso. Eu gosto muito de São Paulo. Ontem mesmo eu estava almoçando com uma amiga minha e eu penso em ter paz. Mas a gente achou um cantinho de paz na Serra da Mantiqueira, lá em São Francisco Bem Xavier. acompanho nas redes sociais. E eu nunca tive essa experiência de interior, né? E é uma cidade bem interior. Muito interior. Roça. E eu tô apaixonada por isso. Tô realmente apaixonada por isso. E a gente conhece, meu marido vereador novamente, então já conhecemos a cidade inteira. E aí a gente vai conhecendo as pessoas que mudaram pra lá na pandemia, que vão pra lá. Então, pelo menos por enquanto, meu projetinho de vida é esse. Quando parar de trabalhar, ir lá. Cada vez indo mais pra lá. Todo meu fim de semana de folga a gente vai pra lá. Mas eu achei aquele cantinho, aquela roça, aquela tranquilidade. Pode fazer um estúdio lá pra ti. Então, eu já falei pra ele que eu poderia fazer facilmente. Eu já poderia fazer hoje. Olha. Eu jamais imaginei que eu moraria num lugar desse. Pois, mas a gente muda, né? A gente muda muito. Muda muita coisa. Nossa, como a gente muda com o tempo. E eu gosto. Só que assim, eu sou muito adaptável. Vou pra São Paulo, amo São Paulo. Adoro a cidade, faço o que tiver que fazer lá. Aí já entro na pira de trabalho, eu não sei. Agora, a roça, ela me mudou. Ela me mudou, eu aprendi a dizer não, aprendi a baixar um pouco, botar o pé no freio. E quando eu passo, o fim de semana lá, eu volto outra.
E como virei mãe de pet, que a Regina Lima nunca acreditou, porque eu morria de medo de cachorro. Comentei esses dias na rede social, quando vi que ela falou, que eu disse, Paula, mas que mudança foi essa na vida? Eu não pegava cachorro nem no colo. eu Ela morria ia de- na minha casa, ela não chegava perto dos meus cachorros, gente. Aí eu disse, Não. não acredito que agora ela tem um cachorro. Para aí. Tenho. Não é só um cachorro, é uma filha mais mimada do que eu. Aquela é mimada. Vou te... Nossa senhora. Paula, imagino. e como é que foi pra você? Hoje é a primeira vez, acredito, que vem aqui na nossa sede. Se não é a Sim. primeira, é uma das primeiras, né, na nova sede. Teve toda a história, principalmente do teu pai lá no Morro Santo Antônio. Como é que foi você chegar aqui hoje, na nova sede aqui no Tecnopuc? Olha, começa pela PUC, que já foi um déjà vu, que eu fiz um semestre da faculdade aqui. O caminho pra cá, eu já vim escutando música e já fui viajando. E aí, chegando aqui, foi que eu tava conversando com o Rezende. Como lá tem toda uma questão de coração, obviamente. Muitas coisas que foram vividas lá. Eu gravei um vídeo lá, com a ajuda do pessoal, num chroma key, para um aniversário surpresa de 50 anos do meu pai. Então, era aquela coisa família, todo mundo se conhece. Mas quando eu cheguei aqui, eu achei que ficou tão bonito. Eu não conhecia a redação ainda, eu conhecia os estúdios. Acho que ficou mais bonito. Acho que ficou mais moderno. Acho que tá aqui dentro também, que tem a Famecos. Eu acho Tem que a também Lumaria, já né? traz- Que já ambientaliza É. já pelo... Já dá pra fazer um monte de povo fala aqui fora, né? É verdade. Já dá. Exatamente. Sem precisar. Exatamente. E eu achei que ficou super bonito, super moderno. E aí é isso. Eu acho que também deu um ar de novidade, sabe? Fica menos, pra mim, ficou menos nostálgico. Eu também, que tive lá e tive aqui, realmente aqui. É. É uma inovação incrível, né? É. Quando a gente chega aqui, a gente se assusta. No dia desse eu passei ele na frente e deu saudade do Morro Santo Antônio, na questão exatamente afetiva que a gente teve, né, por lá, né? Vamos encerrar esse papo, porque o Rezende, eu acho que tem planos pra Paula. Já tá fazendo aqui, tá bancando teu assessor, tu viu? Tá vendo? Adoro. Já contrato, Tá Tá vamos os lá. bem de assessor. Mas muito bom te ver aqui. Obrigado, Paulinha, Ah, pela prazer. visita aí, viu? Obrigada pelo carinho de sempre comigo, com meu pai, de verdade mesmo. Eu sei que a torcida é verdadeira. Ria tava morrendo de saudades, A gente às maravilhosa. vezes se fala pelas redes sociais. né? É, ela é maravilhosa. Eu botava ela no... Não, veio uma vez pra um programa de TV, eu falei que era a Regina no meu programa na Band News. Ela... Lembro, é verdade, tu falou, é verdade. Obrigada, Adoro, viu, Paulinha? obrigada. Obrigado, Fique à Paula. vontade Tô aqui na nossa gostando que terra. tem um monte de gente do bem aqui que veio pra Band. Com isso é muito bom. certeza. Não é preciso verdade. dizer que a casa é tua, né? Ah, obrigada, gente. Beijo. Obrigado, Beijo, Paula. Maria.